paz do Senhor, que esta semana seja de muitas bênçãos para as vossas vidas. Eu estou aqui desde segunda-feira ensaiando para gravar esse vídeo. Tem uma passagem bíblica que está em Lucas, no capítulo 24, no verso 13. E eu quero falar um pouco aqui do caminho de Emaús e deixar esta palavra para um elevo espiritual, para você que vai ouvir, para você que deseja ouvir algo do Senhor Jesus a respeito do caminho. Ok? A palavra do Senhor diz em Lucas 24, verso 13: Neste mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. E indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Você sabe, irmãos, às vezes a gente fica bitolado diante de tantas notícias que surgem na mídia, na televisão, que às vezes a gente fica procurando, né, saber, principalmente nesse período que estamos vivendo, quer saber das notícias, quer se inteirar das coisas que acontecem à nossa volta, no mundo, na nossa cidade, em tudo. É importante a gente estar conectado, né? Mas eu vejo que muitas notícias embaraçam e confundem a mente das pessoas. E olhando para esta passagem, o caminho de Emaús, eu vejo aqui dois discípulos que seguiram Jesus, receberam ordens, viram os milagres acontecendo, ouviu do próprio Jesus o que iria acontecer. Mas quando de fato aconteceu, quando Jesus foi ali em Jerusalém condenado à morte de cruz, e hoje houve uma dispersação dos discípulos. E no caso específico, esses dois discípulos, o qual estavam indo para Emaús. Emaús, uma aldeia perto, quase chegando ali nos 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Era uma cidade com águas térmicas, águas que curam, né? Talvez eles estavam saindo dali daquele lugar onde estava o alvoroço. E como a gente já conhece pela história que houve na época alguns movimentos religiosos, e todos eles acabaram. E houve retaliações, e talvez esses dois, com medo de alguma retaliação, queriam sair fora, né? Houve tantas notícias ali, em volta com a morte do Senhor Jesus, que eles resolveram sair caminhando. E neste caminho eles começam a questionarem, fazer perguntas um para o outro. E eu vejo bastante interessante, irmãos, que as pessoas são bitoladas, elas começam a falar daquilo que está realmente acontecendo no ato. E esquece muitas vezes que o nosso Deus, o Senhor Jesus, tem promessas para as nossas vidas. E que algumas já se cumpriram, outras ainda não.
Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos crer somente. E quando acreditamos na palavra, sabemos que existe uma palavra viva, o qual se cumpre. A palavra do Senhor se cumpre. Né? E estava ouvindo 3 hinos na igreja, domingo. Uma fala que exaltado é o Senhor. Aí outros fala de lindo, lindo é o Senhor. Aí eu comecei a meditar nesta passagem. Aí de repente uma irmãzinha também começou a cantar o Caminhos, Irmãos. E eu falei assim, poxa vida, eu preciso fazer um relato sobre esta passagem. E olhando aqui para esta passagem, nós vemos que Jesus entra na conversa. Irmãos, quando às vezes você está em dificuldade, quando você está passando alguns problemas, pode ter certeza, Jesus ele está no meio de vós e ele quer ajudar. Às vezes ele entra na conversa para poder se inteirar da sua situação, porque bênção ele tem para você. Amém? Aí voltando àqueles hinos e olhando para esses versos que nós lemos, se nós formos um pouquinho mais adiante, nós vamos ver que Jesus, chegando na localidade junto com aqueles dois, eles convidam Jesus a permanecer ali naquilo, porque já era tarde, já era no final do dia. E naquele momento onde que Jesus, depois de uma boa conversa com eles, resolveram partir o pão. E quando parte o pão, abre os olhos daqueles dois e eles reconhecem Jesus. Mas nisso Jesus desapareceu, né? E eles levantaram e saíram correndo e voltaram para Jerusalém. Para quem não pode, perante a lei deles, andar à noite, eles não quiseram nem saber, porque o Senhor Jesus estava com eles. Saíram correndo e foram até Jerusalém para ir lá localizar junto com os outros discípulos e conversar. É isso que nos deixa a meditar nesta palavra, irmãos. Quando Jesus está conosco, quando nós estamos com Jesus, a gente pode ouvir um hino e esse hino fala que exaltado é o Senhor. Tu és exaltado. Mas para nós vermos que o Senhor Jesus é exaltado, temos que estar com Ele. Temos que partir o pão junto e convidar o Senhor Jesus para estar junto. Porque quando partimos o pão junto com Jesus, os nossos olhos se abrem. E quando os nossos olhos se abrem, a gente pode ver o quanto é lindo o Senhor Jesus. O quanto é lindo o Senhor Jesus e podemos exaltar o Senhor. Exaltado é o Senhor para sempre. Irmãos, que esta palavra possa estar penetrando em vossos corações, na vossa mente. E o recado que eu dou é: não fique ligado em tantas notícias ruins. Muitas pessoas levantam, ligam a televisão, ligam o rádio, só para ouvir notícias ruins, péssimas. Eu quero dizer para você que as notícias ruins na televisão é o que vende. Notícias boas é difícil. Eles não passam notícias boas. Então, irmãos, fique com a palavra do Senhor, fica com a verdade. Não fica participando de notícias ruins para misturar a mente e se esquecer que a solução é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço.